A paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo retorno da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus porque você está junto conosco. E nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando. A soberania de Deus sendo a felicidade dele e também a felicidade nossa. Deus tem o direito, o poder e a sabedoria para fazer tudo o que o faça feliz. Nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Por isso, ele não tem nenhuma deficiência nem necessidade na sua vida, no seu ser. Deus nunca está de mau humor. Deus nunca está desanimado. Ele está sempre pleno, transbordante de alegria, para agir em favor do seu povo que busca a felicidade dele. Então, aquele versículo que nós temos, que quando nós orarmos a Deus em nome de Jesus, nós seremos satisfeitos, ele sempre está vinculado ao nosso entendimento da palavra e o objetivo maior, que é louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Luísa, Salmo 115, 3. Foi a coisa que era de Deus mesmo. Como isso estava Deus. Foi? É, isso mesmo. Pode ler de novo. No céu, onde está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus. E aí, quando nós imaginamos céu, nós temos que imaginar esse terceiro céu, que é acima do nosso céu azul que a gente vê, acima das estrelas, é um local onde Deus ele habita. Lá ele está e lá ele faz tudo o que lhe agrada. A implicação desse texto é que Deus tem o direito e o poder de fazer tudo o que ele quer. E tudo o que ele quer é para que o nome dele seja glorificado e em contrapartida ele também seja feliz. É isso que significa que Deus ele é soberano. A soberania de Deus, ela excede qualquer pensamento que eu possa ter. A soberania de Deus, ela é sobre todas as coisas. Pense um pouco nisso. Se Deus ele é soberano e pode fazer tudo o que lhe agrada, então nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Então os planos que ele tem para você, e aí a Melissa já citou o versículo que fala que ele já tem a nossa vida toda planejada. E aí eu vou pegar também o comentário do Ades, não é que nós sejamos marionete nessa situação toda. Nós temos o arbítrio na nossa vida, mas desde que não influencie a direção de Deus e a vontade diretiva de Deus, tá? Então nós podemos decidir dentro do âmbito normal, desde que não interfira. Tá? Então, como nenhum dos planos dele pode ser frustrado, tudo que ele tem planejado para a gente vai acontecer. E se você não quiser, vai acontecer. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. Salmos 33, verso 10 e 11. Rosângela, por gentileza. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Tá dentro do versículo desse, como que eu vou explicar a guerra da Ucrânia e da Rússia? Nós não conseguimos entender. Como que nós vamos entender a Segunda Guerra Mundial, em que milhões de judeus eles foram assassinados? Como é que nós vamos explicar a guerra do Vietnã? Como é que vamos explicar os aviões batendo no World Trade Center? Como é que nós vamos explicar as chacinas e as coisas que acontecem? Tudo é direção de Deus ou permissão de Deus. E nós nunca vamos conseguir entender, porque nós vemos apenas peças deste quebra-cabeça. Não tem como. O que fazer diante de revés da vida? Confiar no Senhor. Não há outra saída. É você acreditar que Ele está no controle. Claro que você tem que fazer uma análise da sua vida. Você está agindo de uma maneira que não agrada ao Senhor, você vai ter consequências do seu pecado. Não é demônio, são consequências do seu pecado. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter problemas financeiros. Se você come muito açúcar, você vai desenvolver diabetes.
Se você tem uma vida sedentária, você vai ter problema de saúde. Se você não tem o número de horas de sono, você vai ter problema de saúde. Se você não trabalha, você não come. Aí teve um pastor maluco que disse que os mendigos eles têm a obrigação de passar fome, porque a palavra de Deus diz que se não trabalha, não come. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? E aí o cara posta lá na internet. Isso é um perigo, porque o que é falado de uma forma pública, ele também é julgado segundo uma forma pública. Fala isso. Porque nessa questão toda, Deus nos dá no nosso viver, temos nossas responsabilidades, vivemos nossa vida. Se eu tenho como intenção no coração de fazer, eu vou lá fazer, mas se Deus quiser, é como você falou na primeira aula, se Deus quiser aplacar aquilo, né, o exemplo do Ares que você deu, se Deus, você está com intenção, eu vou fazer isso, mas se Deus quiser interferir naquilo, vai acontecer ou não vai, exatamente ele interfere, e mesmo que você esteja com a intenção determinada a fazer aquilo, mas se Deus não quer, ele cancela aquilo, ele não faz não dar certo, ou se ele quer que dê certo, ele abençoa e prospera. 2 versículos muito interessantes que tem vindo na minha mente. Um deles, que está gravado aqui, é a ação de Jonas. Jonas, ele teve os seus pais mortos pelos assírios. Nínive era a capital da Síria. E Deus manda ele pregar em Nínive. E ele morre de raiva. E ele tenta fugir. E aí ele está lá no barco. Os caras do barco não fizeram nada. E aí o barco começa a jogar de um lado para o outro. E os caras falam assim: por que está acontecendo isso? E aí os Jonas falam assim: é por minha causa. Eles pegam e jogam o Jonas na água. Acabou o problema. Então algumas vezes você vai estar numa situação em que, se eu fizer tal coisa, e você sabe se você deve fazer ou não, nós temos o Espírito Santo no nosso coração. E eu falava com a Rosângela: eu recebi uma proposta, não é para deixar a igreja não, mas é para participar de um grupo de pessoas fazendo um aporte, que é um investimento de algo em torno de R$50 mil, para abrir um banco. E aí eu pensei comigo, falei: isso não é para mim. Porque ou vai dar certo, porque eu estou lá e vai me perverter, ou vai dar errado porque eu estou lá, porque não é vontade de Deus. E aí você tem que entender que você pode ser muitas vezes o Jonas. E a gente vê isso na história bíblica, em que, por exemplo, quando o povo de Israel vai derrubar Jericó, vai tomar Jericó, Deus fala: não pegue nada, é tudo imundo. E aí Acã vai lá e o povo inteiro sofreu por causa daquela decisão. Então isso acontece dentro de um casal, isso acontece dentro de uma família, isso acontece dentro de uma igreja. E nós temos que atinar sim para as coisas que são influência da nossa vida, do nosso agir, do nosso proceder, do nosso pensar, mas nós temos que sempre pensar e entender que nós temos um Deus que Ele é soberano. Nós vamos estar diante das revés da vida o tempo todo o tempo. E como Moisés na frente do Mar Vermelho: olha agora, você está chorando, Moisés? Pega o seu cajado e marcha. Porque a confiança na soberania de Deus. Poxa, mas se Deus determinou aquilo ali, não vai acontecer. Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu único filho Isaac, que loucura aquilo. Mas ele tinha tanta certeza da soberania de Deus, que na cabeça dele, não está explícito nas escrituras, mas ele tinha tanta certeza que se ele matasse o filho dele, Deus ressuscitava, porque era aquele que estava a promessa. Noé também, tem um arcão seco. Nunca tinha chovido, gente. Sabe o que é nunca ter chovido? Eles não conheciam, não havia um rio, não havia lago, não havia nada de água ali perto. E aquele homem passa 120 anos construindo uma coisa. E como é que ele fez? Se ele estava construindo, quem que proveu a casa dele de alimento? Quem que ensinou os filhos dele? Quem que cuidou da esposa dele? O Deus. Porque ele tinha uma missão.
O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor, ou a vontade do Senhor, dura para sempre. Os desígnios do seu coração, dele, é por todas as gerações. E aí todos, não é uma parte, todos é todos os seres humanos, desde Adão até o último ser humano, quando tocar a trombeta, quando tiver o juízo final, o conselho de Deus ele vai se cumprir, e ele é verdadeiro em todo esse grupo de pessoas, essa totalidade de pessoas. E se nenhum dos seus objetivos pode ser frustrado, ele deve ser mais feliz de todos os seres. E é tão diferente isso quando a gente fala da condição humana, porque se nós somos satisfeitos em todos os nossos desejos, nós continuamos insatisfeitos. Salomão, um homem mais rico, mais sábio, as pessoas iam de um local para ele, de outro, para perguntar, fazer perguntas para ele. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E aí os caras iam para ouvir, ele fazia aquelas explanações. Quando no fim da vida dele, ele olha e fala: tudo vaidade. Esta vida, esse modo de agir, tudo é vaidade. É aí mesmo, tem que deixar aí. Esse é o mínimo dele. Tá? Tudo é vaidade. Ele olha para aquela situação dele. Puxa a cadeira para cá. Ele olha para a situação dele e fala assim: eu tive a mulher que eu quis. Eu não tive nenhum desejo do meu coração frustrado. O que eu quis fazer, eu fiz. E tudo é vaidade. Ou seja, a plenitude do nosso coração não está em coisas materiais e terrenas. Não há como. Em Eclesiastes não fala sobre isso, essa questão de a gente ser insaciável, né? Então, em Eclesiastes não fala muito sobre isso, que os olhos não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir, então a gente está sempre insaciável, só Deus pode preencher essa... Não só Eclesiastes 1, como todo o livro de Eclesiastes, ele tem um propósito, dizer que a vida pautada no terreno, ela não é satisfatória, não nos agrada, não nos satisfaz. Sua, de Deus, felicidade infinita e divina, é a fonte de onde o prazer cristão bebe e deseja beber cada vez mais. Então, a partir do momento em que nós vemos um Deus que é pleno, que é satisfeito, que tudo que Ele faz o agrada, nele nós podemos confiar. É o que o apóstolo Paulo fala: se nós não crermos na ressurreição, vã é a nossa fé. Se nós não crermos nas promessas do Senhor, vã é a nossa fé. Júlia é o exemplo do barbarismo da nossa época. A Heloísa está chegando para tomar o seu lugar, Júlia. Está chegando, mas esse texto é muito interessante, que mostra a condição do bebê, da criança, achando que ela pode dominar onde ela estiver e todo mundo tem que fazer a vontade dela. E se não fizer, vai a Ingrid parar de fazer assim, ó. Você entende como nós, como seres humanos, isso aí, nós apenas controlamos o nosso jeito de agir, mas nós somos da mesma maneira. Com 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos, nós continuamos sendo a mesma coisa. É assim que nós agimos. Você consegue imaginar como seria se o Deus que governa o mundo não fosse feliz? Imagina Deus infeliz. Como seria se Deus tivesse a tendência de reclamar como você reclama? Se Deus ele ficasse com tédio. Então de vez em quando a minha filha olha e fala assim: estou com tédio. Ou estou deprimido. Como seria se Deus ficasse frustrado, desanimado, mal-humorado, descontente ou depressivo? Pastor, os grandes problemas que nós temos é colocar contextos humanos a Deus. A gente às vezes, quando vamos pensar em Deus, a gente se limita a Ele às nossas limitações. Deus ele é soberano, Ele é supremo, Ele dá um contexto temporal ao humano. O contexto de proximidade, de longevidade é humano, a gente quer colocar isso a Deus. Se a gente tivesse consciência de que o pensamento dele é futuro, porque ele está no presente, passar do futuro,
muitas coisas, a gente quebra a cabeça com muitas coisas. Isaías fala sobre isso e fala: a quem me comparareis? E aí Paulo levanta a mão, Menícia levanta a mão, Áisaro, nós comparamos. Nós fazemos exatamente essa comparação que o Alex falou. Comparamos atributos divinos com comportamentos humanos. E quando nós fazemos isso, nós nos frustramos. Porque o amor de Deus não é o amor do homem. Então, nós vamos comemorar, se Deus assim permitir, a noite com caldo lá, o Dia das Mães. E aí fala assim que o amor de mãe é o amor de Deus. Mentira. Isso é mentira. É um amor grande. É um amor muitas vezes superior ao amor do pai. Mas nunca pode se comparar ao amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. De repente, Júlia ou Pedro ou a Luísa faz alguma coisa que não me agrada, eu vou pensar assim: pô, 9 meses gerando essa criança aqui, e aí vira hóspede na minha casa. Né? Olha essa. O pastor fala, eu fico triste com essa situação. Aquela tristeza, né? Mas o pensamento é que Deus, ele tem os mesmos sentimentos nossos. Você acha que Jesus Cristo, como homem, ele ficou magoadinho porque era rejeitado? Na ação dele foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você consegue imaginar essa situação? Teu corpo todo rasgado, chicotado. E aí você tem que entender qual que era o contexto. Lá em Deuteronômio, lá para trás, dizia que as pessoas elas podiam só tomar 40 chicotadas. O que o romano fez? Ah, é só 40? Vamos fazer o seguinte: vamos dar 40 menos 1. Eu dou 39. Aí eu dou 39. Aí eu dou 39. Aí eu dou 39. E assim era, até o cara cansar ou a pessoa morrer. E o chicote, não era um chicote como o nosso, assim, né? O chicote, ele tinha pontas de osso ou ponta de ferro. E a cada chicotada daquela, arrancava um naco de carne das costas de Cristo. Esse era a tortura dos caras. E aquele chicote, ele batia na barriga, no peito, no rosto, em qualquer lugar. A gente não tem noção onde o chicote foi, se foi só nas costas ou se pegou na face de Jesus, não dá para saber. E ele está lá, crucificado. Em vez dele clamar por alívio, ele fala: perdoa o Nicolas, porque ele não sabe o que faz. Então esse amor não é um amor comparado. Não há arrependimento da parte dele. Não há nada disso. Então mesmo a figura divina de Cristo dentro da terra, ele não há um arrependimento com a condição humana. E aí Isaías fala: a quem me comparareis? E aí nós comparamos. Acho que não sei se é Isaías que fala, falando assim: o amor eterno eu já traí. E isso, né, na parte de Deus, e no Salmo 91 fala que, aqui que eu peguei, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, colhei a salvo, porque conhece o meu nome. Salmo 63:1, Menícia, por favor. Salmo 63:1. O versículo que a Menícia citou no grupo da igreja, quando eu falei que ia tratar sobre esse assunto. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Tá, então o que o salmista está falando é: acima de qualquer coisa, o Senhor é minha prioridade. E aí ele faz essa analogia, essa comparação, é como uma terra seca, uma terra toda rachada, que é o painel da nossa igreja, que fala que se a semente, o grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele não dá fruto. Mas ele cai sempre em fruto em terra que é árida, seca. E aí o salmista está falando: eu sou como terra seca, eu sou como terra árida. Se você estiver com sede, você vai levantar para beber água. E é exatamente essa comparação que o salmista está falando. Que nós temos que olhar para Deus como o nosso propósito maior, e nós temos que olhar para Ele como se fôssemos terra árida, sem água, exausta.
Todos nos relacionaríamos com Deus. Desculpa, é que nós vimos com aquela pergunta, né? Você consegue imaginar, você consegue imaginar, você consegue imaginar? E aí o autor ele escreve: duvido. Todos nos relacionaríamos com Deus como crianças pequenas que têm um pai frustrado, desanimado e descontente. Elas não conseguem se alegrar nele, podem apenas tentar não incomodá-lo e talvez tentar trabalhar para ele, para conseguir algum pequeno favor. E aí cada um de nós teve um pai de uma condição diferente. Alguns pais foram atenciosos, alguns pais não foram tão atenciosos assim, alguns pais foram violentos, outros pais foram beberrões, outros pais eles tinham como propósito único e exclusivo colocar comida em casa, e ponto final. Chega em casa, vai sentar para ver o jornal e ninguém me incomoda, eu estou aqui no meu tempo. Não é o que acontece, né? A Luísa até cansa de tanta atenção que eu dou para ela, né? Fica entediado, né, pastor? Não fica. Comigo não. Comigo não. É só um motivo de eterna tormento na vida da minha vida. Tormento. Se tem uma pessoa que é atormentada por mim nessa terra, chama-se minha filha. Eu fiquei 3 dias fora da longe dela, aí eu fiquei procurando quem atormentava. Por isso, se Deus não é feliz, o prazer cristão não tem alicerce, porque o objetivo daquele que busca o prazer cristão é ser feliz em Deus, para se alegrar nele, cultivar e ter prazer em sua comunhão e boa vontade. Por que nós teríamos que nos reunir? Por que eu comecei a insistir com esse contexto dominical? Eu venho falando pontualmente com um com o outro, e ontem eu tomei uma medida mais dura. O relacionamento via internet, ó o barbarismo, entendeu? O relacionamento via internet, ele é um relacionamento que não estabelece vínculo. É diferente. Na sua casa, você não tem compromisso. Aqui você tem. Você não se levanta. Se você começar a se levantar, você sabe que eu vou chamar a atenção. Não sei se foi a Jenny que falou, ia fazer foi a Jenny? Foi você que falou? Não sei, alguém falou para que foi. A Jenny falou que ia fazer um medley, ia pegar os vídeos, entendeu? Das minhas chamadas de atenção e fazer um vídeo, entendeu? Chamar de atenção do povo, da criança, não sei o quê. Então, entendeu? Deve ser um negócio que vai fazer algumas horas. Bora, Pedro, semana passada. Bora, Pedro! Pedro. Eu não estou dormindo, estou só meditando, né? Se nós não temos um Deus que é feliz nele mesmo, como que nós vamos ser felizes? Se nós temos um Pai carnal e terreno que não se compadece, não se relaciona conosco, o que acontece? Então eu tenho usado bastante, meditado bastante dentro da área de homossexualismo. Não é homossexualidade. Qual a diferença? Abre aspas. Homossexualidade você define como doença. E até alguns anos atrás, no DSM, que é o Manual das Doenças, estava homossexualidade como doença. Homossexualismo é o termo bíblico que fala sobre comportamento. Eu decido ser. Então o cara decide ser dragão, o cara decide ser homossexual, o cara decide, eu decido. Então a criança nasceu no corpo, eu decido. Que é o que? Tira a soberania de lado e aí fica a minha vontade. Então quando você falar, você fale homossexualismo, que é um comportamento, é uma decisão da pessoa, é uma ação da pessoa, e não homossexualidade como se algo tivesse sido imposto àquela pessoa e ela não tem o que fazer. Poxa, eu sou homem, mas na verdade eu nasci no corpo de mulher, o que eu posso fazer? Nada. Então eu tenho que ceder a minha vontade, ceder o meu comportamento. Pode, dentro da ideologia de gênero de hoje, você pode ser o que você quiser. Assim como nossa alegria se baseia na promessa de que Deus é suficientemente forte e sábio para fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem, a alegria de Deus está baseada no mesmo controle soberano.
Ele faz todas as coisas cooperarem para a sua glória. Tudo que ocorre, ocorre para a glória dele. O versículo faz: nós temos que viver para a glória dele. Seja comida, seja bebida, seja qualquer outra coisa, é para a glória dele. Já que tanta coisa depende da soberania de Deus, devemos nos certificar de que a base bíblica da soberania é sólida. Nós vamos ter que estar cientes, convencidos no nosso coração, que Deus ele é soberano em todas as situações e todas as coisas. Se você não acreditar nisso firmemente, quando vier o vento, você fica ansioso, fica preocupado. Pastor Paulo, você consegue fazer isso? Não. Eu estou aprendendo junto com vocês. É uma caminhada que nenhum ser humano pode dizer que não fica preocupado, ansioso. Sempre existe isso. Base bíblica da felicidade soberana de Deus. Deus diz: meus desígnios prevalecerão e realizarei todos os meus intentos. É Deus falando com Jó. Meus desígnios, minha vontade, o que eu falei vai acontecer, e eu vou realizar tudo aquilo que eu disse que vou fazer. Jó diz: nenhum propósito do Senhor pode ser frustrado. Seus propósitos abrangem todas as coisas, incluindo a permissão do pecado. Ele permitiu o pecado. Ele permitiu que Satanás caísse. Não foi um vacilo. Não foi Não, gente. Tem pessoas que você coloca ele para cuidar de 2 tartarugas, né? Aí o cara não sabe, né? Aí o cara tem que ser meio vesgo, assim, né? O olho meio olha com nada, assim. Entendeu? Aí a tartaruga foge. Ou ela, como o Alisson falou, o Nicolas falou, ou ela morre, ou ela foge, sei lá o que quer que seja, né? Não é o que acontece em Deus. Seus propósitos abrangem todas as coisas, incluindo a permissão do pecado. Ele permite que o pecado exista. Não é uma falha. As pessoas que acreditam na feitiçaria, na Wicca, eles entendem que o planeta Terra é uma grande arena e que lá dentro Deus Pai, ele está lutando contra Satanás pela sua vida. Se você clicar lá no YouTube, batalha espiritual, você vai ver assim, aquela música meio assim gótica, né? E aí mostra Satanás, ele tentando, e ele dá um golpe em Jesus Cristo e vai, aquela luta, tal, isso não existe. Jeremias diz: quem é o vaso para dizer ao Criador: por que me fizeste? Pastor, eu não sei se está assim, dentro do contexto, mas que Isaías fala que, assim, Deus falando, né? Que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Então, assim, eu acredito, sim, que Deus, ele, né, domina realmente sobre o mal, sobre o diabo, e que assim, o juízo de Deus usa até o próprio diabo para executar a disciplina, tanto sobre os servos de Deus, como sobre os ímpios. Tudo bem. Ele diz na palavra dele: eu criei o bem, eu criei o mal. Que isso? Que loucura! Diga aí, vamos achar esse versículo? Alguém acha? Vamos ver se eu acho. Mas Jó? Ali, Isaías. Será que está na Bíblia? Isaías 45, 7. 45, 7. Leia, Felipe. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Deus criou o mal. Que loucura, 45, 7. Como é que a gente vai explicar para o pessoal da batalha espiritual que Deus criou o mal? E agora? Seus propósitos abrangem todas as coisas, incluindo a permissão do pecado. Por isso, a crucificação de Cristo foi da vontade de Deus. Provérbios 16, 33. Quem tem que ler agora? Agora é o Felipe, não? Não, para Rafael. Eu já li. É o Felipe. É o Provérbios? O Felipe já leu, ele já acabou de ler. Tá, Provérbios? Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão.
E aí, se a gente for pensar numa pessoa jogando dados, é como se ele jogasse os dados lá, ele lança, mas a decisão do que vai sair é Deus. Eu posso fazer os meus planos, mas é Deus que faz cumprir. Ele é o Deus que abre a porta e ninguém fecha. E Ele fecha a porta e ninguém abre. E se você forçar, vai continuar fechada. E se você quiser fechar, vai continuar aberta. Como que nós podemos decidir nas coisas? O próprio fato de que Deus é Deus implica que seus propósitos não podem ser frustrados. Nicolas, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas Não. passadas. É sim. Então não é essa a referência. Então eu vou ler o texto porque a referência não é essa. Eu sou Deus e não há outro. Mas isso não é pastor. Ah, é? Então Vai, Nicolas. Isaías 46, 9. vai. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tá? Eu devo ter recortado o versículo aqui só para a frase que eu queria. Então ele vem falando, eu sou Deus, não há outro. Mesmo que você queira estabelecer um ídolo no seu coração, eu continuo sendo Deus. Não há semelhante, nenhum outro semelhante a mim. Desde o princípio, como é que é Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Lá no final do Apocalipse fala que nem um tio ou nem um i, na verdade o que ele está falando é letra hebraica, fugiu. É a menor letra do alfabeto hebraico, Yod. Tá? É a menor letra do alfabeto hebraico, ele está falando assim, nem a menor letra ela vai deixar de se cumprir. Então tudo que ele disse vai se cumprir. Se ele está falando de tudo que vai se cumprir, e aí como é que nós podemos achar que alguma coisa sai do controle das mãos dele? Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e não há ninguém como Deus. Se algum propósito de Deus fracassasse, isso implicaria que há um poder maior do que o de Deus, implicaria que alguém pode impedir a sua ação quando ele decide fazer algo. Ninguém pode deter sua mão. E aí eu já falei algumas vezes para algumas pessoas aqui, o povo de Israel era 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. O cativeiro assírio levou essas 10 tribos e formou o povo de Samaria, que é toda uma bagunça. Não vamos explicar isso agora. As 2 tribos de Judá, elas foram levadas pelo Império Babilônico. Mas antes disso, Nabucodonosor, ele parou numa encruzilhada. Ou eu vou para Taguatinga ou eu vou para Ceilândia. O que eu vou fazer? E ele vai ali, consulta os magos dele, mata um cachorro, mata um bicho lá. E aí o cara começa a olhar as tripas lá, que é a leitura das vísceras de animais. Deus está mandando você ir para a direita. A direita era Jerusalém. Deus ele utiliza uma ferramenta pagã, feitiçaria. E Ezequiel ele fala isso para o povo fala, você está ficando louco. O Deus Santo vai usar isso, ele usa o que ele quer. E a partir da leitura das vísceras de animais, aquele Nabucodonosor que poderia ir para Ceilândia, ele vai para Jerusalém e destrói tudo. Esse Deus que mandou fazer isso. Daniel capítulo 4, 34 e 35. Capítulo 4, versos 34 e 35.
Pode continuar? 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a mim o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Aleluia. Quem está falando aí? Ele era crente. Não. Gente, ele era um cara totalmente cruel e mau. Ele era mau. Aquele povo era mau. Vê aqueles filmes lá, 300 lá, vai ver como os caras eram maus. Tem uma história que diz que as pessoas, esse povo, ele entrou numa cidade e matou todo mundo, e arrancou a pele das pessoas, e fez um grande muro na frente da cidade, mostrando o que eles faziam com aqueles que decidiam não se sujeitar a eles. Era homem, mulher, criança, idoso, qualquer coisa. Os caras tiraram a pele dos caras vivos ainda. Esse é o Nabucodonosor. E é esse Nabucodonosor que foi levantado por Deus como instrumento para fazer a vontade de Deus. E aí uma hora ele acha que ele é o bonzão, e Deus o repreende e fala para ele: olha, não faz isso não. Você está fazendo isso aí porque eu dou autoridade. Não está bom. Passa um tempo, ele abre a porta. A história bíblica diz que ele abre as portas do palácio dele, uma grande varanda, e ele consegue olhar assim, um terreno plano, e ele consegue falar assim: eu sou demais, os meus olhos, eles alcançam até onde eu não posso ver. E aí veio uma voz do céu dizendo que o juiz era sobre ele. Ele virou bicho, criou pelo nele, foi o primeiro lobisomem, virou bicho, a unha dele cresceu, ele ficou comendo grama 7 anos. Depois desses 7 anos, estava chovendo, garoando na cabeça dele. Ele, como bicho, olhou para o céu. Deus trouxe consciência nele. Ele, como bicho, disse essas palavras: seu domínio, ele é sempre eterno, para sempre. Quem que pode contender com esse Deus? Não há quem lhe possa deter a mão e ele dizer: o que fazes? Então aquele homem, que era o homem mais poderoso da terra, em que as pessoas elas dominavam, e você vê o filme 300, você vai ver a figura dele, que é pelo Rodrigo Santoro, né? Está num trono, e mostra todos os exércitos, porque o Babilônio que ele pegava, o país em que a Diene vivia, arrancava os melhores, o da Menísia. Então pegava os melhores guerreiros, os melhores sábios. Então ele tinha grupos de guerra, especialistas na melhor característica, e ele ia dominar as pessoas com esses grupos. Aí tinha os elefantes, e tinha esse homem fala assim: seu reino é de geração em geração, todos os moradores da terra são eles reputados por nada. Ou seja, eu e você, para ele, nós não somos nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ele faz o que ele quer. Para cumprir a vontade dele, ele usa anjos, demônios e usa pessoas aqui na terra. Não há quem possa deter a mão e nele dizer: por que você está fazendo isso? Jó tentou fazer isso. E aí Deus olha para ele e fala assim: Jó, onde você estava quando eu pintei as listas da zebra? Onde você estava, Jó, quando eu coloquei todas as estrelas do céu e não deixei que nenhuma saísse do local e dei nome para cada um? Você me ajudou, Jó? Você estava presente? Então Nabucodonosor, ele vem falando exatamente nesse contexto. Quem é o homem para questionar Deus? Por isso que nós temos que entender o conceito da soberania, porque quando o revés vier na sua vida, você simplesmente glorifica a Deus. Ontem, quando o carro quebrou, a gente estava voltando, eu vi um homem muito tranquilo, Paulo, da cruz de Cristo, não sei se ele vai ver o vídeo depois, e ele olhou assim e falou assim: estou acostumado, está tudo certo, vamos chamar o guincho ou chamar o mecânico? Fale mesmo. Não, é muito
muitos trechos da Bíblia, né, fala sobre a questão que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, mas ele pecava, depois se arrependia, aí Deus se voltava favorável a ele. E aí muitos trechos da Bíblia falam isso, que Deus, falando com o povo de Israel, que ia colocar povos inimigos para provar o povo de Israel diante do pecado deles. E eu pensei, né, antes de você falar, eu estava pensando nessa questão de José, que José falou com os irmãos dele, já governador, falou assim: não foi vocês que me trouxeram para aqui, foi o próprio Deus que me trouxe. E também pensei em Jó, nessa fala sua, né, que quando chegou um sofrimento tão grande a ele, aí Deus falou, olha, e aí ele ficou sem palavras diante do questionamento de Deus com ele. E aí Deus é tão maravilhoso que mesmo diante dos nossos questionamentos, Ele continua derramando o amor e a misericórdia dele. Ele ouve a sua reclamação, Ele ministra no seu coração a misericórdia, te leva ao arrependimento, para que você possa ser colocado novamente na presença dele. Eu vi uma expressão muito interessante nesse fim de semana. O cristão, ele cai sempre no caminho, e o ímpio cai sempre fora do caminho. O que é isso? Você, como filho de Deus, você cai e você não se desvia. Você não vai procurar o mundo, porque você sabe que ali é o caminho verdadeiro. Você pode ficar bravo, pode fazer o que quiser, mas você continua naquele caminho. E o ímpio? O ímpio cai. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos novamente aqui reunidos, Pai. Agradeço ao Senhor, Pai querido, por mais esse dia de vida, e peço a Ti, Pai querido, que o Senhor possa mais e mais nos guiar e nos abençoar, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.